Olá, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos para o nosso quinto vídeo. Quem gostar, curte, compartilha e se inscreve no canal. Amém? O nosso tema de hoje é como ouvir a voz do Espírito Santo na intercessão. E muitas vezes nos questionamos se a voz que fala conosco antes ou durante a oração vem do Espírito. No entanto, é preciso ativar nossa fé e não duvidar quando recebemos uma mensagem do Espírito. Lá em Mateus 13, versículo 14 ao 17, eu gostaria que os irmãos lessem depois. Eu vou ler só o versículo 16, porque para o vídeo não ficar muito longo. O 16 diz assim: Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Amém? Antes de ter certeza que nós estamos mesmo ouvindo a voz do Espírito, vamos refletir um pouco sobre alguns questionamentos que eu vou fazer agora. O primeiro é o seguinte: nós temos desejado ouvir a voz do Espírito? Você tem pedido, você tem desejado ouvir a voz do Espírito? Segundo, estamos dando liberdade ao Espírito Santo? Lá no 2 Coríntios 3,17 diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você tem dado liberdade para o Espírito Santo? Terceiro, a revelação ou impressão que você está recebendo está direcionado a fazer o bem? Está em concordância com a palavra? Toda revelação ou impressão, como desejar chamar, ela tem que estar em concordância com a palavra de Deus. E sempre é para fazer o bem. Tá? Tiago 3,17 e 1 João 4,1. Esse estudo está todo na descrição. Depois, se os irmãos quiserem ler lá. Deus, ele usa várias formas para falar conosco. Hoje eu vou falar sobre reconhecer a voz interior ou audível, como chama, né? Como às vezes tem gente que diz voz interior, ou às vezes diz voz audível, mas vem lá do interior, né? Mas também não vamos dispensar a voz que a palavra de Deus nos fala, né? Porque quando vem da palavra, o falar de Deus é o mais puro que tem, né? Então, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos uma pregação, esse é o falar mais puro, porque nós estamos dentro da realidade de Deus. Não que os outros ouvir não são puros também, quando há um discernimento espiritual verdadeiro, eles se tornam puros, né? Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero dar um exemplo bíblico sobre o assunto. Está lá em 1 Reis 19, do 11 ao 14. É a história de Elias, né? Elias, ele estava muito decepcionado, porque a sua expectativa com aquilo que Deus fez ali no Monte Carmelo, né? Um grande milagre que ele fez ali, ele achou que por causa deste milagre, todas aquelas pessoas iriam deixar os outros deuses de lado e se converterem ao Deus verdadeiro. Só que isso não aconteceu, né? Não era o propósito de Deus ali naquele momento. E depois de todos aqueles sinais, ele ficou decepcionado, né? E também foi ameaçado pela rainha Jezabel. Então, o que houve com ele? Ele fugiu e Deus, ele fugiu para uma caverna, né? Mas mesmo assim, Deus estava lá junto com ele, falando com ele. E Deus ali, ele precisou passar diante dos olhos de Elias alguns elementos da natureza que ele usava para mostrar o seu juízo às nações. Só que ele mostrou aqueles barulhos, trovões e tudo mais. Só que o Senhor não estava em nenhuma daquelas manifestações para falar com Elias. Deus falou com Elias através de uma voz suave, como uma brisa. Mas por que Deus falou assim, com essa voz suave, como uma brisa com Elias? Porque naquele momento ele estava precisando, era daquela voz suave de Deus. Ele precisava de uma cura emocional, ele precisava de uma reconexão espiritual, ele precisava de uma direção íntima de Deus na vida dele, né? Pois ele estava com medo, ele estava exausto, ele estava depressivo, né? Tudo isso pelos acontecimentos anteriores, né? Então Deus fala de diversas formas, é conforme a necessidade da pessoa. Por exemplo, se fosse uma correção, logicamente Deus não ia falar com aquela voz suave.
Por isso que ele mostrou para Eli aqueles diversos tipos de manifestação, né? E mostrou também o porquê que ele falou daquela forma com Elias. Então, nós, como intercessores, sempre temos que estar preparados com esse conhecimento, né? Quando vamos falar com uma pessoa, vamos orar por uma pessoa, com imposição de mãos e dar um recado de Deus para ela, nós temos que pedir para que o Espírito Santo venha falar no nosso coração o verdadeiro recado que ele quer passar para aquela pessoa, né? Se for uma palavra de edificação, se for uma palavra de compaixão, se for uma palavra de exortação, de correção, né? Então, todos nós, intercessores, e também pastores, profetas, mestres, todos que trabalham na área de libertação, de intercessão, de ministração da palavra, eles têm que ter esse conhecimento, né, discernimento da voz de Deus para falar não o que está na sua mente, nem o que está na sua carne, mas sim a verdade de Deus mesmo, aquilo que Deus quer revelar. Amém? Então, agora nós vamos para o estudo em si, né, de ouvir a voz de Deus na intercessão. Então, o primeiro ponto é começar a intercessão com adoração. Entre na presença de Deus com adoração, se renda totalmente ao Espírito Santo. Não deixe nem um pouquinho da tua carne estar alerta ali. Não. Deixe que o sobrenatural de Deus haja ali naquele momento de adoração, de louvor, né? Que o Espírito Santo venha guiar a sua oração. Não que tenha alguma direção da sua mente, mas que tudo seja ajudado pelo Espírito Santo, como diz em Romanos 8:26. Isso é uma preparação para você ouvir a voz de Deus. A adoração é uma preparação. Segundo, espere em silêncio. Deixe seu espírito ficar sensível no silêncio, né? O Espírito Santo vai colocar no teu coração tudo aquilo que Ele quer que você faça, que você ore, que você interceda. Pode ser uma pessoa em específico, pode ser uma causa, pode ser uma situação, pode ser uma urgência, pode ser também a paz, né, de alguma coisa que você tenha pedido a Ele, ou já está orando por alguém, né, e Ele te dê paz sobre algo, né. Terceiro, discernir as impressões ou direções. Nós devemos discernir as impressões ou direções. O que quer dizer isso? O Espírito pode falar através da palavra que surgir no nosso coração. Então, quantas vezes nós estamos orando e sai da nossa boca uma palavra que a gente nem estava pensando. Então, essa palavra é o Espírito Santo que colocou no nosso coração. Ele também pode colocar imagens, ele também pode dar visões rápidas, ele pode colocar um peso súbito por alguém, por alguma causa, né? Essas percepções são no começo da direção profética, que nós já estudamos no vídeo passado, acho que foi no vídeo passado que eu coloquei sobre as direções e intercessões proféticas. Quarto, ore guiado, não apenas pedindo. Essa aqui é muito interessante, né? Em vez de só apresentar pedidos, nós temos que declarar, profetizar, liberar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu digo assim, eu me rendo ali para interceder com uma pessoa, daí muitas vezes a gente, Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor, isso e aquilo, né? Pedindo. Mas você tem que profetizar sobre a vida dela. Senhor, eu profetizo que essa pessoa e toda a sua família vão ser salva. Eu declaro que as bênçãos do Senhor está sobre ela. Eu libero a cura dessa enfermidade, entendeu? Então é assim que a gente tem que fazer na hora da intercessão. Continuando. Seja sensível à mudança na atmosfera, né? Então, no momento em que você está orando, muitas vezes vai haver algumas mudanças na tua oração, nos teus sentimentos, nas tuas ações, né? E de vez em quando pode ter guerra, de vez em quando pode ter paz, de vez em quando pode você chorar, você ficar alegre, né? Exemplo, muitas vezes eu me ajoelhei e comecei a guerrear. E no final eu estava com alegria no meu coração. O que isso quer dizer? Deus está te revelando que a guerra você teve vitória naquela guerra, né? Então a alegria do Senhor veio sobre você para demonstrar, né, para te revelar que você teve vitória. Quantas vezes eu me ajoelhei chorando, né, e depois no final vem uma paz tão grande em mim. Por quê? Porque aquilo que eu estava intercedendo, chorando,
Deus tinha solucionado, né? Então, a paz do Senhor veio sobre mim. O sexto, finalize a intercessão com gratidão e descanso. Confie que Deus ouviu e vai fazer, né? Então, Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós temos que descansar nas suas mãos. Nós não podemos tirar o problema das mãos de Deus, como muitas vezes nós fazemos, mas deixar tudo sob o controle dele. Amém? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Como ele foi um pouco longo, eu não vou contar os testemunhos, tá? Vou só orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, diante de Ti todas as pessoas, Pai, que estão buscando ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, que o Senhor esteja aquietando, Pai, toda voz estranha, toda ansiedade, toda confusão interior, Pai, e faz com que a Tua doce voz seja clara para essas pessoas, Pai. Jesus, treina, Pai, os ouvidos espirituais delas, Pai, para discernir Teus impulsos, para perceber, Pai, Teus gemidos e o Teu mover, Senhor, em nome de Jesus, aleluias. Glória, glória ao Teu nome, Senhor. Que essas pessoas sejam atalaias, sensíveis, Pai, ao que acontece nos céus, Pai, para liberar na terra a Tua vontade, Senhor, aleluias. Oro também, ó Deus, por essa irmã que me pediu oração, Pai, ó Deus, nos comentários do vídeo anterior. Senhor, ela pediu oração pelos seus filhos, Pai. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, liberar, Senhor, sobre ela, Pai, uma unção poderosa de intercessora, Pai, para que toda influência maligna, Senhor, seja cancelada da vida dos seus filhos no momento em que ela orar, no momento em que ela buscar, Senhor. Que todo o propósito do inimigo seja destruído em nome de Jesus. E que o Senhor proteja seus filhos, Pai, porque os filhos são heranças do Senhor. Livra-os, Pai, das armadilhas do mundo, Pai, da opressão, da influência, Senhor, de amigos, Senhor, em nome de Jesus. Que eles venham, Senhor, amar a Tua palavra, Senhor, e encontrar prazer, Pai, na Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Que essa mãe, Senhor, se fortaleça cada dia mais na fé, na perseverança e continue firme, Senhor, no propósito, Senhor, de buscar a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço, para a glória do Teu nome. Amém, amém.